O pior de recusar um favor não é a cara de cachorro sem dono que a pessoa faz, mas o silêncio esquisito que desaba na tua sala um minuto depois. Fica um cheiro de egoísmo no ar, como se você tivesse chutado um filhote na rua só porque preferiu ler um livro em silêncio. Você já reparou que a pessoa boazinha nunca tem paz? Não é nem porque o mundo é um lugar terrivelmente hostil o tempo todo, mas porque existe um alarme silencioso disparando dentro da cabeça dela no exato segundo em que ela ousa dizer uma palavrinha minúscula de 2 letras. Não. Você respira fundo, ensaia a frase no chuveiro, finge que tem uma reunião ou um compromisso inadiável, aperta o botão de enviar na mensagem do WhatsApp e aí acontece o verdadeiro castigo. Não é o outro respondendo mal. É o seu próprio cérebro virando um juiz de província extremamente severo. A sensação que fica não é a de alívio por ter se defendido. É a culpa pegajosa, aquela que gruda na sola do sapato, sussurrando que você foi egoísta, que faltou com a empatia, que agora todo mundo na sala está falando mal de você pelas costas. É um negócio curioso. A gente passa semanas engolindo sapo, aceitando o favor que não pôde fazer, mudando o próprio final de semana porque outro teve uma emergência que na verdade é só falta de organização crônica, e tudo o que a gente queria era um pingo de descanso. Mas quando o descanso finalmente chega em forma de limite, o preço cobrado pela consciência é altíssimo. Parece que ser bom, nessa nossa engenharia mental meio torta, virou sinônimo de estar sempre disponível para o sacrifício. Se você cede, você sofre, mas tá tudo bem porque pelo menos manteve o título de pessoa querida. Se você recusa, você sofre o dobro, porque agora carrega o peso moral de ter decepcionado alguém. Lembra daquela cena clássica em Divertidamente, onde a alegria tenta a todo custo impedir que a tristeza encoste em qualquer memória importante, porque acha que o papel dela é manter a casa brilhando e todo mundo sorrindo o tempo todo. A nossa vida social adulta funciona exatamente assim, só que a gente colocou a bondade compulsiva no lugar da alegria. A gente acha que se a tristeza, ou melhor, o descontentamento do outro, aparecer por nossa culpa, o mundo desaba. A gente vive aterrorizado com a possibilidade de ser o vilão na história de alguém. Mesmo que para ser o bonzinho na história do outro, a gente tenha que ser o carrasco da nossa própria sanidade. O filósofo Emmanuel Levinas falava muito sobre a responsabilidade pelo outro, sobre como o rosto do outro nos convoca, nos olha e exige uma resposta ética. Só que a nossa geração pegou essa ideia linda de olhar para o próximo e transformou num looping de ansiedade doméstica. A gente acha que tem que carregar o piano da harmonia universal nas costas. Se o grupo de amigos decide ir num lugar que você odeia, você vai sorrindo para não criar clima. Se a família inventa um almoço no domingo de manhã, bem no único dia em que você planejou olhar para o teto em silêncio, você inventa uma desculpa esfarrapada em vez de dizer a verdade simples: eu preciso ficar sozinho. E por que a gente mente para fugir? Porque a verdade, dizer eu não quero, parece um ato de violência imperdoável. Tem uma economia invisível rodando aí embaixo. A gente acumula pontos de bondade, achando que em algum momento alguém vai vir com um extrato, dizendo que a nossa conta está positiva e que agora temos o direito de descansar. Só que esse extrato nunca chega. O que chega é mais um pedido, mais um favor, mais uma demanda que parte do princípio de que você não tem vida própria, ou melhor, de que a sua vida só tem valor na exata medida em que é útil para os outros. E aí, quando você finalmente tem um surto de brio, fecha a cara, levanta a voz um tom acima do normal ou simplesmente diz um não posso seco, sem justificativa elaborada, o estrago interno é imediato. Você fica deitado no escuro, encarando o teto do quarto, remoendo a cena 100 vezes. Será que eu fui grosso? Será que eu deveria ter explicado melhor? E se a pessoa ficar magoada para sempre? É um desgaste emocional colossal para uma coisa tão básica quanto escolher a si mesmo por 5 minutos. A gente foi treinado para acreditar que o amor e a aceitação vêm condicionados à nossa utilidade mansa. Se você é calmo, se você resolve, se você não dá trabalho, você merece estar aqui. Se você impõe uma fronteira, se você diz daqui você não passa, parece que você está quebrando o pacto secreto da convivência. É como se o limite fosse uma bofetada, quando na real é só uma cerca de madeira no terreno que é seu. Arthur Schopenhauer, que não era exatamente a criatura mais radiante e otimista do planeta, mas entendia muito bem das nossas pequenas misérias cotidianas, comparava os homens a um bando de porcos espinhos em um dia muito frio de inverno. Para não morrerem congelados, eles precisam se aproximar uns dos outros. Mas aí, claro, os espinhos de cada um começam a espetar o vizinho. Se eles chegam perto demais, a dor física faz com que se afastem de novo. O aquecimento ideal, dizia ele, é aquela distância prudente onde o calor do outro chega, mas as agulhas não entram na sua carne. A gente passa a vida inteira tentando achar essa distância, mas o problema é que a gente tem medo até de parecer espinhoso. A gente prefere ficar abraçando o porco espinho inteiro, mesmo sangrando, só para não correr o risco de ouvir que a gente é frio ou distante. É exatamente nessa hora que a culpa resolve montar acampamento no meio da sua sala.
Você finalmente junta os cacos, toma fôlego e diz um singelo não, dessa vez eu não vou poder. Pode ser um pedido de favor da família, um compromisso chato de fim de semana que inventaram por você, ou só aquela tarde que você decidiu reservar para olhar para a parede sem culpa. Mas a culpa vem. Ela senta no sofá, pede um café e começa a cochichar no seu ouvido que você mudou, que você está egoísta, que antigamente você era mais legal. A gente tem uma facilidade absurda para acreditar que bondade verdadeira é aquela que anula a gente por completo, como se a nossa felicidade individual fosse um pequeno desvio de conduta. Lembra do show de Truman? O Truman Burbank passa a vida inteira achando que o mundo dele é real, que cada pessoa ali existe para manter a engrenagem girando em harmonia, até o momento em que ele começa a questionar o cenário e decide caminhar em direção à porta de saída. Na hora que ele ousa romper a parede falsa do estúdio, todo mundo na cidade entra em pânico, as câmeras tremem e os diretores gritam que ele está estragando o show. É exatamente isso que acontece na nossa cabeça quando a gente ousa sair do script da pessoa boazinha que concorda com tudo. Os outros estranham, mas quem mais se assusta é o nosso próprio piloto automático, que foi programado para achar que a nossa única função no ecossistema é não dar trabalho para ninguém. A gente esquece que o limite não é um ataque ao outro, é só a linha de base para que a gente continue existindo por dentro. Sabe a alegria e a tristeza no filme Divertidamente? Por boa parte da história, a alegria tenta a todo custo impedir que a tristeza encoste em qualquer coisa na sala de comando da mente da Riley. Ela acha que a única emoção útil é a felicidade constante, o sorriso no rosto, a positividade que resolve tudo e não traz atrito. Mas o filme inteiro serve para mostrar que a negação da dor e do limite gera um colapso completo no sistema. A gente precisa da tristeza, a gente precisa do freio de mão puxado, a gente precisa do espaço de respiro onde o não é dito em voz alta, sem pedido de desculpas no final. Só que a nossa cultura acha que o amor e a consideração só têm valor se vierem acompanhados de automutilação emocional. Se você sofre para fazer, então é amor. Se você cedeu até a exaustão, então você é uma boa pessoa. É uma conta que nunca fecha, porque a lenha que você usa para aquecer os outros é o seu próprio assoalho. O filósofo Emmanuel Levinas falava sobre a nossa responsabilidade infinita diante do outro, sobre como o rosto do outro nos convoca e nos exige ética. Mas Levinas nunca disse que você precisa virar capacho da existência alheia para provar que é ético. A responsabilidade pelo outro não pode ser a anulação total do eu, porque se você some, quem é que está sendo ético? Afinal, um fantasma obediente? A gente gasta uma energia monumental tentando ser a pessoa que nunca decepciona, quando na real o ato de decepcionar os outros é, com muita frequência, o único jeito de não se decepcionar profundamente consigo mesmo. E quer saber a verdade? Quem gosta de você de verdade, não da sua utilidade, não da sua facilidade de manuseio, sobrevive a um não. Aliás, costuma respirar aliviado ao ver que você também tem dentes, que você também cansa, que você também é gente e não uma planta decorativa na sala de estar da vida dos outros. Da próxima vez que você disser não e aquela vozinha chata vier te acusar de ser insensível, lembra que o desconforto da culpa é só o barulho da cerca sendo finada no chão que sempre foi seu. Deixa a culpa reclamar sozinha na sala. Vai fazer um chá, senta na ponta da cadeira e descansa. É só isso. Vai lá viver. Essa voz é sintetizada. A ideia, não. Deixa o link aí.